Olá, este é o programa Territórios, produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Hoje vamos falar sobre gênero, sexualidade, vulnerabilidade e violência dentro da área da saúde. A nossa convidada para tratar sobre as questões da população LGBT é a professora do curso de enfermagem do Centro Universitário Franciscano, Marta Souza, também coordenadora do grupo de pesquisas sobre gênero e saúde. Seja bem-vinda, professora Marta. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço para dar visibilidade ao nosso grupo. Nós que agradecemos. Então, a primeira pergunta, professora, seria nesse sentido: quais os principais e mais urgentes problemas que a população LGBT enfrenta no atendimento à saúde? São diversos, né? A partir do momento que a pessoa tem uma diversidade, e nesse caso uma diversidade de gênero, envolve vários aspectos que essa pessoa sofre determinadas violências. E não é só, quando a gente fala violência, a gente já imagina violência física, não. Estou falando, inclusive, uma violência institucional, por exemplo. Quando chega uma pessoa com alguma diversidade, vou dar o exemplo das travestis, ao acessar o serviço de saúde, já sentem uma certa discriminação. Então, nós estamos longe, infelizmente ainda, de cumprir com o que diz a Constituição Federal, que saúde é um direito de todos e todas, né? Então, a gente percebe isso vem sendo debatido através de pesquisas e trabalhos de extensão que são discutidos no nosso grupo todas as quartas-feiras. É um grupo que envolve alunos de diversos cursos, como direito, jornalismo, enfermagem, medicina, psicologia, fisioterapia, ou seja, é um grupo interdisciplinar que, sob os vários olhares, discute essas questões que são muito importantes, não só na área de saúde, mas também nela. Uhum. E esses problemas poderiam ser resolvidos, ou pelo menos amenizados, né, com políticas públicas adequadas? E como está o panorama de políticas públicas para a população LGBT? Nós já temos algumas leis, algumas políticas públicas e, no entanto, elas não são respeitadas. Uma delas, por exemplo, é respeitar o nome social das pessoas que procuram pelo serviço de saúde. Esse tem sido um fato corriqueiro, por exemplo, das travestis não acessarem os serviços. Por quê? Porque chega no momento de dizer o seu nome e elas querem o seu nome social, o nome feminino, e busca-se o nome que ainda está na carteira de identidade. Já há, por exemplo, lei para trocar esse nome definitivo, mas é um processo que ainda é dificultado, que precisa de um longo tempo. Então, muitas pessoas adoecem e têm uma vulnerabilidade aumentada por essa dificuldade de acesso. E qual a importância de incluir temas como orientação sexual e identidade de gênero nos processos de formação de educação permanente dos profissionais da saúde, dos trabalhadores da saúde? Nós temos uma coisa, eu não diria engraçada, é triste que nós precisamos repetir o óbvio, né? Somos todos humanos. E a partir do momento que somos todos humanos, todos devemos ser respeitados, independente da nossa diversidade. Isso precisa estar, inclusive, numa política pública do Sistema Único de Saúde, da questão da humanização, de fazer com que esses novos profissionais que estão indo para o mercado entendam que é importante acolher a todos, atender a todos dentro da sua diversidade, respeitando os princípios da equidade, que equidade não é a mesma coisa que igualdade, eu tenho que atender diferentemente os desiguais, atendendo às suas necessidades, a questão da universalidade, do atendimento a todos, e também a questão da integralidade, eu atender as pessoas de forma integral, não só apenas na sua doença, na sua patologia, no seu curativo, mas incluindo principalmente o seu contexto social. É a tolerância, é o respeito às diversidades que deveria ser óbvio e ainda não é. E doenças como depressão e ansiedade também devem ser pautadas para a população LGBT, como todas as outras pessoas, né? E nós temos psicólogos e psiquiatras preparados para atender essa população LGBT? Eu acredito que não necessariamente, não estou aqui desfazendo do trabalho do psicólogo e do psiquiatra, mas no momento que tu ouve essa pessoa, não necessariamente tu tem que ter uma especificidade. Existem outras formas de ouvir e de acolher que vão diminuir a questão da depressão, da ansiedade, da tentativa de suicídio, que é muito ainda naturalizada nesse meio, né? Eu tenho uma diversidade, então se a sociedade é heteronormativa e impôs determinadas regras, vamos desconstruir essas regras, vamos discutir, vamos ter uma visão crítica acerca disso e entender que o problema às vezes não é do outro, é meu, né? Então, tu não precisa ser um psicólogo, nem um psiquiatra, nem ter uma especialização específica para isso. Tu precisa ter
sensibilidade, boa vontade e principalmente abertura para deixar que as coisas te desconstruam, te reconstruam novamente, pensando sempre nesse centro. Eu preciso ter respeito ao outro, essa questão de saber se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo? E se fosse com alguém que eu amasse? Porque tantas pessoas ainda dizem assim, no momento que aconteceu comigo eu entendi. Não precisa acontecer contigo, né? Entenda antes desse passo, não é tão difícil assim. E a violência obstétrica contra as mães, o abuso sexual em geral, no caso, são crimes que ocorrem dentro de clínicas e hospitais, o que torna a denúncia ainda mais complicada, né, professora? Como agir após presenciar ou ser vítima dessas violências físicas ou mentais na área da saúde? Bom, nós tivemos vários avanços, né? A Lei Maria da Penha está aí para todas as mulheres e todas as pessoas do gênero feminino poderem utilizar. É uma lei extremamente debatida, bastante visibilizada, mas a violência ela é tão naturalizada que ela sim pode e às vezes acontece dentro do serviço de saúde. Então é muito importante que no menor sinal de violência se tenha a denúncia. E não só na delegacia, mas no próprio serviço de saúde, a pessoa dizer que se sentiu desconfortável. Mas o que acontece é que ela é tão naturalizada que a pessoa que vivencia a violência, ela às vezes acha que a culpa é até dela, né? Então, no momento que tu dá visibilidade, que tu discute, inclusive em programas como esse, e por isso eu queria parabenizar, né, os alunos do jornalismo por trazer esse debate à tona, é um momento que tu fica ouvindo e refletindo, é verdade, eu nem me dei conta que aquilo era uma violência. Então é nesse momento que a gente vai buscar uma leitura, que a gente vai buscar um grupo para debater. Inclusive eu queria aproveitar esse espaço para dizer que esse nosso grupo ele não é só de pesquisa, ele também acolhe mulheres que querem debater sobre esse tema nas últimas quartas-feiras do mês, das 18 às 20 horas, aqui dentro da Unifra, nós recebemos mulheres de qualquer comunidade, de qualquer idade, de 8 a 80, que ali a gente se fortalece, a gente assiste filme, nós debatemos com diferentes profissionais e alunos de diversos cursos para exatamente tentar colocar na pauta. E essas violências, não só a violência física, não só a violência na hora do parto, mas toda essa violência que ela é na nossa rotina do gênero feminino, né? E a gente acaba invisibilizando. Então é procurar esses espaços e novamente eu agradeço esse espaço que vocês dão aqui no curso para a gente colocar o tema da violência na pauta. Temos mais algumas perguntinhas, então. O uso excessivo ou não controlado de hormônios femininos e o implante de silicone industrial resultam na morte de muitas travestis. Por que a saúde não consegue ter uma boa comunicação com esse público, com essas travestis? Eu fiz uma pesquisa sobre o porquê das travestis não procurarem os serviços de saúde, sendo que elas têm, né? Entre outros, elas não têm só o problema do silicone ou só o problema do hormônio. Travesti tem problema renal, tem problema cardíaco, tem problema pulmonar, tem outros problemas de saúde. E a gente olha para travesti, já começa aí o nosso problema quando a gente pensa que travesti só vai ter um problema de uma infecção sexualmente transmissível, do silicone que derramou, o hormônio que não é tomado na medida exata. Então, assim, são agravantes que elas têm na sua saúde, né, em função das modificações corporais, que é o grande desejo dela, e hoje nós não temos um atendimento adequado. Então, aqui dentro da Unifra, isso já está sendo debatido com o curso de medicina, com o curso de enfermagem, outros cursos na área de saúde, para atender essas pessoas de forma adequada, né, de acordo com as suas necessidades. Nós já temos, por exemplo, no Brasil, a cirurgia para mudança de sexo, né? O próprio SUS tem esse serviço em alguns hospitais, como em Porto Alegre, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, São Paulo. Mas esse acesso ele não é tão facilitado e nem é todas as pessoas que gostariam de trocar o seu sexo. Então, as que não se sentem adequadas nesse momento, quais são as necessidades delas? Então, é ouvir essas pessoas e tentar adequar os serviços. Mas, por incrível que pareça, nessa pesquisa que eu fiz, e não foi só na minha, e outras pesquisas também demonstram isso, que o maior impeditivo para as travestis buscarem o serviço de saúde é o nome, é o não respeito ao nome social. E já existem leis, né? Eu tinha perguntado anteriormente, tem uma lei que diz que sim, nós precisamos respeitar o nome social. E o profissional de saúde ainda não considera isso tão importante. Só no momento que tu te colocar no lugar do outro e imaginar se dissessem o teu nome que não é o que tu se sente adequado,
talvez aí a gente comece a compreender melhor. Infelizmente, nosso tempo acabou, professora. Queria agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigada. Segundo o levantamento Grupo Gay da Bahia, a mais antiga associação de defesa dos homossexuais e transexuais do Brasil, 2016 foi o ano com o maior número de assassinatos da população LGBT, desde o início da pesquisa, há 37 anos. Foram 347 mortes. A ONG Internacional Transgender Europe aponta o Brasil como o país que mais mata transexuais e travestis, e o jornal americano New York Times informa que somos o país mais perigoso do mundo para homossexuais. Precisamos falar sobre saúde, segurança, respeito e empatia. Muito obrigado.